música, jornalismo, variedades. Você, no ar Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Sempre muito bom receber os convidados aqui na Rádio Manhuaçu, no Tribuna do Leste, onde nós estamos no YouTube nesse momento, no Facebook, na fanpage da Rádio Manhuaçu, pelo aplicativo e pelo site radioam710.com.br. Quero até aproveitar e dizer que nós já estamos no processo de migração da Rádio Manhuaçu AM 710 para Rádio Manhuaçu em frequência modulada FM. Então esse processo já está em andamento, já temos inclusive a frequência onde nós estaremos em FM e daqui a pouco você vai ouvir a Rádio Manhuaçu em frequência modulada, em FM. A história de 72 anos vai continuar em FM. A Rádio Manhuaçu brevemente será FM. Glauco Macedo, muito bom dia, que bom recebê-lo. Você é o convidado da segunda, inicia a semana com a gente. Um bom dia, Luiz, um bom dia ao Jorge, a Naira Silva e a todos os ouvintes que, como eu, há mais de 20 anos somos seu fã, Luiz, na AM e que agora tive a notícia, eu não sabia, né? O que era bom vai ficar ainda melhor pela qualidade da FM, né? Eu não sei se isso é um fato, mas a gente que escuta também a FM aqui do Grupo Tribuna, a gente sente que eu não sei na distância, mas ela é mais limpinho o rádio. É isso, eu nem sei se né? Mas dá essa impressão, né? É a recepção, né? A recepção é diferente, né? No rádio AM são recepções de ondas médias que realmente vão mais longe, né? E no rádio FM é frequência modulada, muda a recepção e passa a ser estéreo, né? Então a gente tem uma qualidade de som melhor em FM e com menos interferência. Porque hoje em dia nós temos muitas redes de comunicação, muita energia elétrica, comunicação de dados e há uma interferência em ondas médias, né? No rádio AM. Então você tem dificuldade para sintonizar, sobretudo nas grandes cidades, né? E com a mudança para a FM a gente vai ter essa melhoria na recepção, na qualidade de áudio e o nosso alcance vai ficar também muito bom. Conseguimos uma potência, né? Dada aí toda a história da Rádio Manhuaçu, considerável. Então você que é da região vai continuar ouvindo a Rádio Manhuaçu em frequência modulada. A gente vai mudar, né? Assim que tiver todo esse processo terminado, já está em andamento, né, com a direção da Rádio Manhuaçu, da Fundação de Expansão Cultural, a parte da equipe técnica fazendo isso aí para essa mudança. Então vai melhorar ainda mais, Glauco. Parabéns a todos os envolvidos e o importante para nós, né, Jorge, é que o Luiz fique onde está, nos comunicando, nos passando essas informações de credibilidade e essa simpatia todos os dias. Tá certo, obrigado. Fico feliz, né, com as suas palavras. Ô Glauco, a gente falava antes aqui de algo que tem chamado a atenção no momento, que é essa mudança no preço do combustível. Porque nós tivemos aí, até o final do ano passado, né, uma definição de isenção de impostos, né, retirada de impostos, acho que é o termo melhor para ser usado, no preço dos combustíveis. Depois mudou a gestão, né, do governo federal, por um período teve ainda esse período de retirada, voltou-se uma parte desse imposto e a gasolina vai sofrendo aí, os combustíveis vão sofrendo aí essas mudanças de preço. E houve também mudança na parte de gestão da Petrobras, né? Com isso a política de preços mudou e a gente vê essa mudança no preço. Parece que gerou aí muitas dúvidas na semana passada, todas essas modificações. Gostaria que você contextualizasse melhor para a gente essa questão dos combustíveis. Perfeitamente, Luiz. É exatamente isso que você fez a colocação. Semana passada, de quarta-feira em diante, a questão combustíveis voltou com tudo, né? Pegou fogo no Brasil inteiro, né? Não especificamente em Manhuaçu, mas foi uma coisa assim, geral. O que tem acontecido teve início, né, com uma política, a princípio uma política eleitoral, onde iniciou-se um processo de desoneração.
Esse processo de desoneração, aqui sem fazer nenhum tipo de apologia a quem quer que seja, ele causa um estranhamento, uma confusão muito grande no consumidor, porque não estava existindo, de fato, uma redução no preço. O que estava existindo é uma ausência de uma cobrança de um tributo. Então, isso aí é algo assim, muito complicado, muito perigoso, porque ele gera uma falsa impressão que o produto abaixou. E, na realidade, ele não tinha baixado. Ele tinha deixado de ser cobrado algo para que fosse cobrado novamente mais adiante. Para que vocês, não sei se você se recorda, Luiz, mas como o nosso assunto combustíveis é um assunto muito recorrente, nós aqui, ano passado, quando lançamos a campanha, para que o consumidor ele buscasse um menor preço, nós estávamos aqui em Manhuaçu com alguma coisa em torno de R$8 no preço da gasolina. Verdade, a gente quase chegou a R$8. Quase R$7,98, R$7,99, e a aditivada R$8,15, R$8,20, então a gente estava nisso. Bom, essa política, né, como era ano eleitoral, qual que foi a sacada, vamos dizer assim, da minha opinião? Bom, a minha opinião não importa, mas qual que foi a sacada? A sacada do governo federal foi, vamos tirar o PIS e o COFINS e vamos reduzir também a incidência do ICMS nos estados. Isso vai dar uma impressão para o eleitor de que a gasolina é muito mais baixa do que realmente é. Foi o que aconteceu. Foi. Ele saiu de 8 e ele voltou para 4. Né, como se fosse um passe de mágica. E não existe mágica, não é assim. As coisas têm consequências. Por quê? Porque essa desoneração ela teria validade até 31 de dezembro de 2022. Por outro lado, o governo que assume não quis herdar isso de uma forma imediata, porque geraria uma impopularidade muito grande. Então, mais uma vez, a popularidade ditando o que deve ser feito em política econômica. Aí nós tivemos a situação de que era o gestor naquela época, se valendo dessa desoneração em função da política. E o outro que entrou também com esse receio de perder popularidade logo no início, manteve. Por um período. Por 6 meses. Né? Então ele mantém por 6 meses, os governos do estado também mantiveram por um tempo, e daí em diante a coisa se tornaria insustentável, porque o caixa, né, que é feito com esse tributo, ele estava ficando negativo no governo federal. Sim. E isso é tudo pautado diante de uma contabilidade muito grande. São bilhões de reais que nós estamos falando. Que se deixou de arrecadar. Que se deixou de arrecadar mensalmente. Né? Então, quer dizer, isso iria voltar. Contrapartida do atual governo foi o quê? Foi tentar tirar aquela vinculação que a Petrobras tinha da política externa. Então a Petrobras hoje ela adota uma política de fixação de preço que ela não é mais em dólar. Isso aí facilitou também. Então, o que esse governo tem feito? Ele vem reduzindo o preço da refinaria e reinserindo os valores que foram retirados de tributo. Então, ele está reonerando a gasolina, aos combustíveis, de uma maneira geral, para o mesmo patamar que estava antes dessa desoneração. E isso, semana passada, gerou muita dúvida. Por quê? Porque, primeiro, existe sempre aquela questão, mas reonerou no dia 28, para valer no dia 29. O pessoal dos postos, eles têm estoque. Por que no próprio dia 29 já estava mais alto e não quando aquele combustível que foi comprado sem a oneração, né, acabasse ou fosse substituído por outro? A questão também ela deve ser explicada. Ela é uma questão relativamente simples. Quando se trata de tributo, a incidência dos tributos ela é imediata. Então, se a desoneração terminou dia 28 e dia 29 eles já passaram a ter que recolher esse tributo na bomba, Luiz. Então ali o ticketzinho da bomba do dia 29 que o consumidor recolhe já volta, né, o que estava lá, PIS e COFINS era 0, ali ele já volta a aparecer novamente. Sim. Interessante porque quando há determinação, ela sempre vale a partir da 0 hora. Então se a determinação veio para começar dia 29, às 0 hora do dia 29, todo cupom emitido já vinha com essa cobrança.
Né? Fatalmente, sob pena de sonegação fiscal. Né? Então, ali já existia. Então a gente quer dizer com isso que esse aumento que houve no preço do combustível aqui em Manhuaçu e em todo o país, que gerou toda essa questão, essas dúvidas, é justamente por conta desse fim, né, dessa desoneração. Então não há nada aí de abusivo nesse aumento que foi concedido recentemente. Nós fizemos questão de fiscalizar todos os postos da cidade, né? Ainda não alcançamos os distritos só pela pesquisa diária que o PROCON faz, mas não detectamos preço abusivo. E é uma oportunidade, Luiz, que você nos dá de explicar e de reforçar para o ouvinte que ainda não tem essa informação, de que o PROCON não tem força para reduzir preços. Mas não só o PROCON não tem, a prefeitura não tem, o governo do estado não tem, o governo federal não tem. Determinar que um comerciante tabele um preço, se eu não me engano, a última vez que teve tabelamento foi no governo Sarney. Faz tempo, hein? Faz muito tempo, faz mais de 30 anos. Quer dizer, mais tempo do que eu sou fã do Luiz Nascimento. A gente não trabalha. A nossa política econômica não é uma política de livre mercado. E a política de livre mercado, né, isso é comezinho para quem estuda economia, desde Adam Smith, é da mão invisível. Ou seja, é oferta e procura. Ali que se demanda aquele cálculo de preço. Fora disso, a gente não tem cálculo de preço. Mas, fala assim, mas então o PROCON não pode determinar que abaixa o preço? Não. E quem implantou essa informação algum dia nos senhores, nas senhoras, implantou uma informação falsa. O que o PROCON pode fazer, então? Primeiro, fiscalizar, para verificar os preços e direcionar o consumidor, estimulando a concorrência. Esse sim tem poder de fazer baixar o preço. Isso que é o que realmente abaixa o preço. E mais, se a gasolina, por exemplo, né, que nós estamos citando, teve um acréscimo de 34 centavos, com essa reoneração do PIS e COFINS, o que se espera que se aumente na bomba? 34, 35, vai 40 ou 30, alguma coisa nesse ponto. Aí o determinado posto de gasolina, ao invés de aumentar 40 centavos, ele entendeu por bem aproveitar essa oportunidade e, de uma maneira abusiva, elevar os preços em R$1. Olha, aí o PROCON já pode trabalhar, porque houve um aumento abusivo, injustificado, acima da tributação. Agora, a tributação, ela levou um aumento em todo o país de uma maneira muito semelhante. Hoje, ainda não podemos falar sobre prática abusiva. Podemos continuar direcionando para o preço mais baixo e o consumidor, de mãos dadas com o PROCON, buscando o preço mais baixo, deixando de abastecer o seu carro, a sua moto, ali no posto mais próximo, mas sim nos que têm o preço mais baixo, pois assim nós continuaremos a descolar do estado de Minas. Hoje, aqui na nossa região, Mãe-Mirim tem preço mais alto, e digo aí para os colegas de Mãe-Mirim, atenção, tentem fazer alguma coisa semelhante ao que o PROCON tem feito em Manhuaçu, na parceria aqui com o Luiz Nascimento, tá? Estimulando, informando. Reduto, que é aqui do lado, o preço é bem mais alto, e Manhuaçu, então, ele passa a descolar para baixo. Ainda não chegamos onde queremos muito mais. Nós queremos ser, talvez, um dos preços mais baixos de Minas Gerais, pois só nós temos esse poder de organização e essa ideia original de estimular, inclusive colocando o nome dos postos. Isso foi muito ousado, porque isso gerou muita crítica. Alguns postos se voltaram contra nós, aí nós tivemos que explicar. Se vocês querem figurar também lá na rede social do PROCON como o posto mais baixo, abaixa o preço. Sim. Pode ter certeza que no dia seguinte o seu posto vai aparecer também. É porque essa divulgação é feita de duas formas, né? A mais baixa e a mais cara, né? Quando a mais cara descola. Sim. Quando ela está dentro de um padrão, a gente evita essa exposição também. Sim. Agora, começou a chegar no abusivo, a gente aponta o dedo também para o mais alto. Isso é importante. Inclusive, em Manhuaçu, a gente conversava aqui, e eu vou observando a questão dos preços dos combustíveis na cidade. Nós temos combustível de R$ 5,90, pelo menos até hoje às 7 da manhã, quando eu vinha, R$ 5,90. Não sei se mudou agora, né? Pode ter mudado, por isso eu faço aqui, eu salvo o que estou dizendo, né? Então são R$ 5,90 em alguns postos e em outros R$ 5,97. Então você tem uma diferença de 7 centavos por litro dentro da cidade. Estou falando aqui, perímetro urbano de Manhuaçu. Então se você faz
uma pesquisa, você consegue abastecer com um preço menor dentro da cidade, né, Glauco? Dentro da cidade hoje, Luiz, você fez essa observação muito pertinente e quem dera que todos tivessem essa consciência. A gente queria que tivessem mesmo, que pesquisassem. E ainda temos, para o lado de lá, né, mais precisamente na Avenida Tancredo Neves, 5,88. Então a gente abastece aqui desde 5,88 até 5,99. Que diferença grande. São 11 centavos dentro da cidade. Em Realeza, temos 5,59, tá? E o posto mais baixo hoje, fiquei sabendo através do pessoal da torcida do Flamengo, que eles têm um grupo aqui, um pessoal bacana que está ajudando a gente com isso. É o seu time? É o meu time de coração, apesar de eu ser, vamos dizer assim, flamenguista não praticante. Entendi. Imagina. Ganhou de 2-0 do Fortaleza, se você não sabe. Eu não sabia. Pois é, tá Que sabendo. bom saber. Aqui você tem a informação de tudo. Que bom saber. Mas lá a turma do Flamengo disse que em São Pedro do Avaí está a 5,49. Então, de 5,49 para 5,99, demonstrando aí essa grande diferença, elasticidade de preço. Para fechar, sexta-feira foi anunciada uma nova redução nos preços do combustível comercializados pela Petrobras. Então a gente aguarda uma mudança essa semana também, a partir agora sim da renovação dos estoques, né? Exatamente. O que o governo tem feito para compensar isso e para tirar essa sensação de acréscimo exagerado e de que seria algum tipo de trabalho do governo pouco consistente, tem sido trabalhar agora o preço da matéria-prima. Tá? E aí vem ocorrendo aí essas reduções. A tendência é que recue 14 centavos. Sim. Mas é só depois mesmo que houver a formação de preço pelo empresário é que nós saberemos. Mas eu penso que nós demos um passo muito importante em Manhuaçu, né, com todo esse trabalho de divulgação e essa ação do PROCON e esse comprometimento de nós consumidores, porque em Manhuaçu a gente trabalhava sempre com um combustível muito alto. Falava-se até em cartelização, né? A formação de cartéis, e a gente não percebe isso mais. Existe uma concorrência entre os postos, né? E quem ganha com isso somos nós, consumidores. Glauco, muito obrigado pela presença mais uma vez, e semana que vem você volta, se Deus quiser. Ô Luiz, se Deus quiser, porque é muito importante para o PROCON, para a Prefeitura de Manhuaçu, estar aqui em um veículo com credibilidade, com longo alcance, com uma pessoa como você, né, com o auxílio do Jorge, da Naira Silva, do pessoal da técnica, transmitindo para o consumidor e para a população uma notícia séria, uma informação relevante, sincera e que faz com que eles melhorem de uma forma geral, pelo menos no aspecto aqui do consumidor, que é o que me toca. Sim. Glauco Macedo, nosso convidado, coordenador do PROCON. Semana que vem, segunda, ele estará de volta. Amanhã a entrevista será com o Matheus Coelho, psicólogo. Ô Jorge Augusto, muito obrigado pela presença e o trabalho, sempre muito eficiente. Naira Silva, da mesma forma, nosso agradecimento a você e a toda a nossa equipe. E após o intervalo, eu sigo no rádio. Estamos encerrando agora para o vídeo no Facebook e no YouTube. Seguimos no rádio até daqui a pouquinho. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.